Então, turma, na videoaula de hoje a gente vai revisar aí, né, micro-organismos, certo? E na nossa aula inaugural de revisão sobre micro-organismos, nós vamos falar sobre os vírus e suas principais características. Então, turma, quando nós falamos sobre vírus, é bem comum nós lembrarmos logo daqueles vírus de computadores, né? Que podem ser encontrados aí na internet, por exemplo, que nós também devemos tomar muito cuidado com eles. Porém, né, o vírus que nós vamos aí revisar na nossa aula de hoje é um vírus mais específico, né? É um vírus que oferece risco à nossa saúde. Então, os vírus que nós vamos aí revisar, né, que nós iremos aí estudar, né, são reais e não virtuais, como são lá os vírus de computadores. Eles são extremamente pequenos, porém causam aí danos em algumas situações irreversíveis, ok? Então, essas imagens aí que vocês estão vendo aí na nossa animação é justamente aí uma simulação de um vírus infectando uma célula e posteriormente aí se multiplicando, ok? Mas não se preocupem não, que nós vamos aí revisar tudo isso na nossa aulinha de hoje. Então, turma, a palavra vírus vem do latim e significa veneno. Os vírus são seres muito pequenos, como eu já falei, algumas dezenas de vezes ainda menores do que as bactérias. Os vírus só podem ser vistos ao microscópio eletrônico, né? Nós já estudamos aí microscópios e vimos que existe o óptico e o eletrônico. Então, os vírus só podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico, aquele mais potente, aquele mais desenvolvido tecnologicamente. Não são incluídos nem em nenhum dos 5 reinos, diferente dos demais seres que nós também iremos revisar, certo? Então, o vírus não pertence a nenhum dos reinos dos seres vivos. Então, turma, vocês estão aí observando o vírus da gripe, certo? Na nossa imagem é à esquerda da tela, e o rotavírus, que é o causador de diarreia, e é grave em lactantes e crianças que ainda estão se alimentando aí do leite materno. Falando aí das características gerais dos vírus, eles não possuem organização celular, ou seja, eles não têm membrana plasmática nem citoplasma, como o citosol e organelas, e nem possuem um núcleo celular. Eles são constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior o seu material genético. Então, turma, aí vocês estão vendo o esquema de um vírus chamado bacteriófago, que é um vírus que parasita somente bactérias. Então, pela numeração, vocês conseguem perceber aí, né, os seus componentes estruturais. O número 1 está representando a cabeça, o número 2 está representando a cauda, o número 3 está representando o DNA viral, né, que é o seu material genético. O número 4 está representando o capsídeo. O número 5, o colar. O número 6, a bainha. O número 7 está representando as fibras, que ele vai usar para se locomover. O número 8, as espículas. E o número 9 está representando a placa basal. Ok? Então, esse vírus, o bacteriófago, é aí um vírus que parasita bactérias, ok? Estamos aí observando agora, turma, o esquema do vírus da gripe. Então, ele é mais simplesinho, né, se nós formos comparar ao bacteriófago. Então, vocês conseguem aqui observar o material genético, certo? Que pode ser DNA ou RNA, que nós veremos mais à frente. Vocês estão observando aqui, ó, em azul, a cápsula de proteína, certo? Que é responsável, a cápsula proteica, né? Que é responsável por conter o seu material genético, ok? Uma outra característica aí geral dos vírus é que eles não possuem metabolismo próprio, ou seja,
Nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, os vírus não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais como os minerais. Reproduzem-se somente quando estão aí dentro de uma célula viva, ou seja, os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Eles parasitam seres vivos diversos. Eles podem parasitar plantas, animais e, como eu já falei, até mesmo bactérias. Podem se reproduzir à custa do material genético que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, eles se mantêm absolutamente inertes, ou seja, sem atividade alguma. E aí vem a perguntinha, mas como é que os vírus se reproduzem? Então, vocês estão aí observando o ciclo de reprodução de um vírus bacteriófago. Então, turma, olha só. Nós temos aqui a bactéria, certo? Vocês estão observando aqui, ó, a bactéria. O bacteriófago vem, injeta no interior da bactéria o seu material genético. Esse material genético entra em contato com o material genético da bactéria, que começa a produzir novos vírus, certo? Quando esses novos vírus são aí produzidos, né, pela própria bactéria, que teve seu material genético infectado, esses novos vírus rompem a nossa bactéria, né, e aí começam a procurar novas bactérias para infectar. A mesma coisa, turma, acontece com as nossas células. O vírus vem, infecta o material genético da nossa célula, a nossa célula começa a produzir novos vírus, e aí esses vírus produzidos pelas nossas próprias células que foram infectadas rompem esta célula, ela morre, e aí novas células começam a ser infectadas e, consequentemente, novas células começarão aí a produzir novos vírus. E aí, turma, como funciona a nossa defesa contra as viroses? O que é uma virose? É uma doença causada por um vírus, ok? Então, o nosso organismo está sempre exposto à invasão desses micro-organismos. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, por meio da água, por meio de ferimentos e até mesmo de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, capazes de provocar no nosso corpo graves doenças. Então, turminha, o que vocês estão aí observando, né, é uma criança com catapora. A catapora, ela é sim uma virose, ou seja, ela é uma doença causada por vírus. E aí, turma, o nosso sistema imunitário ou nosso sistema imunológico, como é que ele funciona, né? Como é que ocorre essa defesa? As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são diferentes das proteínas existentes no nosso corpo. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres, que são estranhas ao nosso sistema, são detectadas por certas células do nosso corpo, né? Que são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, certo? Elas fazem parte do nosso sistema imunológico ou imunitário. E essas células passam a produzir substâncias que vão combater esse ser invasor, né? Que são aí os nossos anticorpos. Os nossos anticorpos produzem substâncias essas que vão aí atacar em cheio, né, esses seres estranhos que invadiram o nosso corpo. Quando alguém contrai um resfriado, o nosso sistema imunológico ou sistema imunitário inicia a produção desses anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos conseguem eliminar os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Porém, lembrem-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para o qual foram produzidos. E aí, turma, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Que são justamente muito utilizadas na prevenção de algumas doenças. Então, doenças provocadas por vírus ou por bactérias são enviadas
aliás, perdão, turma, evitadas com o uso de vacinas. As vacinas induzem o nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico, a produzir anticorpos específicos contra um determinado tipo de micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já estão no nosso organismo e vai combater de uma forma bem mais rápida e bem mais eficaz esses micro-organismos invasores. Então, é muito importante aí a nossa vacinação, que estejamos em dias em relação às nossas vacinas. Tanto que aí, 2020, a vacina mais aguardada é a vacina contra, né, o Covid-19, né? Contra aí, ver se a gente consegue realmente se imunizar contra este vírus aí que está assolando o mundo inteiro. Além das vacinas, turma, existem os soros, né? E existe uma diferença entre eles. Então, observe um detalhe. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos que necessita porque não há um tempo hábil para essa produção, né? Ou porque a pessoa encontra-se muito debilitada. Então, a vacina não foi eficaz. E aí vem a pergunta: o que é que pode ser feito nesse tipo de situação? Onde a pessoa não tem tempo, né, para que o seu corpo produza os anticorpos, ou o corpo dessa pessoa está tão debilitado que, por mais que tome a vacina, os anticorpos não serão produzidos. Aí, turma, é onde entra o soro, certo? O soro é mais rápida a ação. Agora, por qual motivo o soro tem uma ação mais rápida, né? Então, olha só, turma, vamos entender. Os soros, diferente das vacinas, porque eles já contêm os anticorpos que o nosso organismo necessita para serem usados para a cura de certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos por esses animais citados, parte do sangue deles é coletado e são usadas técnicas para isolá-los e na sua produção de soros. Então vamos entender. A vacina contém ali partes do micro-organismo, né? Esse micro-organismo vai estar morto, né? Vai estar inerte, ele não vai atacar as células do nosso organismo, ele não vai infectar, mas a vacina ela vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpos, e isso demanda tempo. Já no caso do soro, não. O soro contém os anticorpos que vão ser necessários para o combate daquela enfermidade, certo? Então, o soro não induz o nosso corpo a produzir anticorpos. O soro já contém esses anticorpos, ok? E aí, turma, falando aí sobre viroses. Como eu já expliquei para vocês, viroses são doenças que são causadas por vírus. As viroses não têm cura. Os medicamentos que tomamos quando estamos com gripe, por exemplo, apenas aliviam os sintomas de tal enfermidade. E aí, falando de virose, nós temos aí a AIDS, né? Que deriva das iniciais de expressão inglesa, né? Que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É atualmente uma das mais preocupantes enfermidades em todo o mundo, né? Então, turma, lembrem-se que a AIDS, por muito e muito tempo, ela foi um dos principais, né, preocupações dos cientistas, porque ela, como já foi falado anteriormente, não tem cura, né? O vírus que causa a AIDS é conhecido como HIV, que significa vírus da imunodeficiência humana. Os portadores do HIV, né, que o vírus, né, ele pode ser encontrado no sangue, e de acordo com o sexo, ele também pode ser encontrado no esperma, em homens, ou nas secreções vaginais e até mesmo no leite, em caso das mulheres. A transmissão ocorre por meio de relações sexuais com parceiros portadores do vírus, ou até mesmo de transfusões de sangue com o sangue contaminado.
Mulheres grávidas portadoras do HIV podem transmitir o vírus para o feto através da placenta ou até mesmo por meio da amamentação. Estamos vendo aí a representação esquemática das principais características estruturais do vírus HIV, que é o causador da AIDS, certo? Então, esses vírus, galera, eles atacam os linfócitos, que são as células justamente que produzem os anticorpos, né? Esse aí é o principal problema de pessoas que são soropositivas, né? O que é uma pessoa soropositiva? É um portador do vírus HIV, ok? Então, antes da gente falar sobre a prevenção, a AIDS, galera, o HIV, né, ele não mata, mas em contrapartida, ele zera o sistema imunológico da pessoa. Então, qualquer doença oportunista acaba matando o portador do HIV, né, que a gente chama de doenças oportunistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, qual seria a prevenção? Usar sempre preservativo nas relações sexuais, certificar-se da procedência e da qualidade do sangue a ser utilizado durante uma transfusão sanguínea, certo? E sempre esterilizar agulhas e seringas empregadas em injeções ou utilizar agulhas e seringas descartáveis. Então, tem que se tomar muito, mas muito cuidado, porque o HIV, como eu falei anteriormente, ele ataca os linfócitos e quando esses linfócitos deixam de existir, o sistema imunológico da pessoa zera. E aí qualquer doençazinha, que a gente chama de doença oportunista, acaba matando o portador do vírus HIV. Temos também a dengue, que também é uma virose. Ela é causada por um vírus transmitido aos seres humanos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, só quem contém aí esse vírus, só quem transmite o vírus são as fêmeas, porque elas se alimentam de sangue. Prevenção, combatendo-se os mosquitos transmissores. E para isso, turma, devemos evitar o acúmulo de água no interior de garrafas, latas vazias e pneus. Devemos sempre tampar a caixa d'água e usar telas de proteção para que o mosquito não entre em nossas casas. Uma outra virose é a febre amarela, que é causada por um vírus que também pode ser transmitido pelo Aedes aegypti. A prevenção compreende as mesmas que nós falamos anteriormente. Existe vacina para a febre amarela, mas não existe vacina para a dengue. E temos aí a gripe, né? O vírus da gripe é transmitido por gotículas de saliva ou de secreções respiratórias eliminadas no ar, que podem ser eliminadas por meio de tosses, espirros, até mesmo pela fala. Quando nós estamos falando, turma, nós eliminamos aí gotículas, né, de saliva no ar, certo? Prevenção, existe vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada uma vez por ano com a devida orientação médica, pois não é recomendada a pessoas portadoras de certas alergias. Então, turma, falando da gripe, essa forma aí de transmissão é muito parecida, ela é muito parecida, não é idêntica à Covid-19, certo? Então, é sim importante o uso de máscara, é importante se higienizar as mãos, tomar muito cuidado quando nós precisarmos sair de nossas residências, né? Sempre respeitando aí o distanciamento social, porque muitos ficavam dizendo, é uma gripezinha qualquer, e não é, né? Os sintomas são bem mais severos, o risco de morte é muito maior, né? Até porque é um vírus novo que ainda está sendo estudado, então muita coisa ainda é nova, muitas informações ainda são desconhecidas, então cuidado, turma. E aí o resfriado, turma. O resfriado é causado por um outro tipo de vírus, diferente do vírus da gripe, que é transmitido ao ser humano da mesma maneira que nós falamos anteriormente. Os cuidados aí que nós devemos ter é repouso, boa alimentação, né, para que o nosso sistema imunológico reaja de forma mais rápida, ok? Temos aí também, turma, a poliomielite, que também é conhecida como paralisia infantil. Ela também é causada por um vírus, pois nós estamos falando agora de viroses, que é transmitido por gotículas de saliva e secreções respiratórias eliminadas aí no ar, ou por alimentos ou objetos contaminados. Prevenção, existe vacina contra essa doença. Graças à campanha de vacinação em massa, a
poliomielite está praticamente erradicada em nosso país, ok? E aí, turma, os vírus, eles não são somente vilões não, viu? Nós também podemos utilizar os vírus como nossos aliados. Eles podem ser usados como controle biológico, que é uma técnica que combate espécies nocivas aos interesses humanos por meio do uso de seus inimigos naturais, como predadores ou parasitas. Então, aí na imagem vocês estão vendo a lagarta da soja, que é um inseto que pode ser combatido com a utilização de um vírus. O vírus ataca aí esta lagarta e ela acaba morrendo. Qual é a vantagem? Não precisamos utilizar agrotóxicos, que são tanto prejudiciais à nossa saúde como ao meio ambiente. E aí, turminha, temos aí uma atividadezinha, certo? Vocês podem pausar o vídeo para copiar esta atividade, ok? Quando é que ela vai ser respondida? Quando nós estivermos com a nossa aula ao vivo. Então, temos aí, ó, primeira questão. Considerando os vírus, item A, cite duas características exclusivas desses seres que não sejam verificados nos seres vivos de uma forma geral. E o item B, cite duas características dos vírus que permitem considerá-los como seres vivos, ainda que relativamente pouco complexos. Segunda questão. Vírus reproduzem-se no interior de tubos de ensaio contendo caldo nutritivo esterilizado. Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. Terceira, diferencie vacina de soros usando as palavras anticorpos, prevenção e cura. E a nossa quarta e última questão, cite 3 maneiras eficazes de prevenção contra a AIDS. Então, turma, forte abraço, foco nos estudos e até a nossa próxima aula.